Olá, do Fato Notícias. Nós estamos aqui na fábrica Ananas com a proprietária, a doutora Simone da Silva, e ela vai falar um pouquinho a respeito da empresa. Bom dia. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui. A Biofábrica Ananas, na realidade, ela tem como função a produção de plantas que sejam de interesse econômico da região amazônica. Plantas que tenham alguma dificuldade de produção pelos métodos convencionais, ou que precise de uma grande quantidade de mudas em pouco tempo e em pouco espaço, a nossa finalidade é essa: selecionar em campo as matrizes de melhor qualidade e produzir em escala comercial no laboratório. Quanto tempo a empresa já tem aqui em Manaus? A nossa empresa tem quase 2 anos, né? Em agosto nós completamos 2 anos de existência e estamos incubados aqui no CID, que é o Centro de Desenvolvimento de Incubação e Desenvolvimento Empresarial. Nós trabalhamos de acordo com a demanda do produtor, né? Atualmente nós temos uma demanda bem expressiva com relação à produção de bananas, né? É uma necessidade de todo o estado a produção de bananas, mudas de macaxeira, né? Também, que é uma necessidade de produção por conta de que hoje o Estado produz, tudo que produz vira farinha. Então, na atração de uma bioindústria, por exemplo, para a produção de fécula, o Estado não teria condições de produzir o suficiente para essa demanda. Então, com uma biofábrica produzindo em larga escala essas mudas, já potencializa esses produtores a atingirem novos mercados, né? Trabalhamos com plantas ornamentais tropicais também, no caso de orquídeas, assim, da nossa região, orquídeas amazônicas, e plantas produtoras de óleos, né, com várias demandas da nossa região. Todo o processo se inicia com a seleção das matrizes de melhor qualidade no campo. Então, o que o produtor tiver de melhor característica desejável e que ele deseja que o plantio dele tenha, né? Então, ele traz essa matriz para a gente e nós clonamos esse material. Então, esse plantio será uniforme. Nós não trabalhamos com culturas monoclonais, mas sim com vários clones de plantas que tenham características desejáveis pelo produtor. Então, ele traz esse material para o laboratório, nós fazemos a desinfestação dele, de forma que a única vida, entre aspas, dentro do frasco de cultura seja a da própria planta, né? Então, ela é introduzida in vitro, que é essa primeira fase, o rizominha da banana, como nós estamos colocando aqui como exemplo. Ele passa por um meio de pré-multiplicação até que tenha a multiplicação total, que ele tenha várias mudas. Quando nós tivermos a quantidade de mudas necessária em laboratório, nós lavamos as raízes dela para completa remoção do meio de cultura e transferimos para o meio externo, para as estufas. Esse meio de cultura, que está aqui com essa planta, ele contém todos os nutrientes que a planta precisa, desde a concentração de minerais, de vitaminas, reguladores de crescimento para estimular brotamento, alongamento ou enraizamento da planta, e uma fonte de carbono também, já que o frasco fica vedado, a gente precisa dar uma fonte de energia para essa planta. Ao retirar do laboratório, a planta não pode ir direto para o campo, porque até os estômatos dela não são funcionais, né? Ela não faz fotossíntese de maneira adequada. Então, ela passa por um período numa estufa, com um sistema de irrigação controlado, até ela se adaptar completamente ao meio externo para ir para o campo. Após a saída das mudas da condição in vitro, elas são transferidas, então, para a área de aclimatização, que nada mais é do que essas estufas que têm a rega controlada, um ambiente mais sombreado, em que a planta possa se adaptar à condição externa. Como eu falei anteriormente, se a planta vier direto da condição in vitro para o campo, ela não sobrevive, mas passando por essa fase de adaptação, que nós chamamos de aclimatização, aí sim, após 2 a 3 meses, ela estará apta para o cultivo em campo aberto. A Biofábrica Ananas, ela é uma empresa produtora de mudas que ela vem para atender o mercado aqui no Amazonas e na Amazônia, mas sobretudo a gente está resolvendo um grande problema geográfico, que é a ausência desse tipo de empresa na região. E com isso os diversos produtores vão ter maior facilidade e rapidez de conversar com a gente, de entrar em contato e sobretudo nas relações pós-venda.
Então vocês estão vendo aqui é a fase final da produção das nossas mudas aqui na estufa, e é a partir daqui que o nosso cliente vem pegar o material e que vai para campo. Nós estamos com uma perspectiva muito grande de atingir os mercados de fruticultura, principalmente banana, mas também dentro das plantas ornamentais, e nós estamos assim contentes de estar trabalhando na Amazônia dentro do contexto da bioeconomia, fortalecendo o que deve ser o desenvolvimento da região. Esse é o nosso papel aqui da Biofábrica Nanas. Nós estamos localizados aqui no Distrito Industrial, próximo à Bola da Suframa, no CID, Centro de Desenvolvimento Empresarial, de Incubação Empresarial, e no Galpão 14, Biofábrica Nanas, Pesquisa e Produção de Plantas Micropropagadas. Obrigada pela participação. É Fato Notícia.